Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Hoje é domingo, dia 30 de outubro, e nós vamos continuar o nosso estudo. Nós iniciamos na lição de sábado o nosso estudo ontem, apesar de hoje, domingo, ser o primeiro dia da semana, a gente já teve um dia de estudo, não é? E o tema dessa semana é Ele morreu por nós. E o tema de hoje é Desde a fundação do mundo. Será que Jesus morreu por nós desde a fundação do mundo? Como que é isso à luz da Bíblia, hein? Vamos estudar? Mas antes de estudarmos esse tema, vamos orar? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos dado a vida, tem nos sustentado, tem provido as nossas necessidades. E, Senhor, se tem alguém aqui passando por uma situação difícil, que o Senhor, de uma maneira toda especial, abra a tua mão para abençoar essa pessoa, que ela enxergue as tuas bênçãos, que muitas vezes a gente acaba não enxergando, e que a tua providência cuide dessa pessoa, cuide de cada um de nós de uma maneira toda especial hoje. Senhor, suplicamos também que o Senhor se faça presente nesse estudo, através do teu Espírito Santo, nos dando compreensão da tua palavra. Perdoa, Senhor, também os nossos pecados. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, a lição começa pedindo para que nós leiamos 3 textos. Apocalipse, capítulo 13, verso 8, Atos, capítulo 2, verso 23 e primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 19 e 20. Eu vou ler de trás para frente, tá bom? O primeiro texto que a gente vai ler, então, é o último que eu falei. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 19 e 20, onde está escrito o seguinte: Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Então aqui está falando sobre Jesus ser o nosso cordeiro. O cordeiro é aquele sacrifício que era o pagamento pelos pecados das pessoas, não é? Que fazia a expiação ali. E Jesus, então, ele é o nosso cordeiro. É o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como disse João Batista. E aqui está dizendo que ele foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de nós, né? Por amor de vós, diz aqui na Bíblia. Então isso está querendo dizer para nós, meu querido irmão, minha querida irmã. Segunda passagem, Atos capítulo 2, verso 23, onde está escrito o seguinte: Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Está falando sobre Jesus aqui, né? Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Então, aqui é um discurso de Pedro. Ele estava falando para vários judeus na época dele e está dizendo que Deus já havia designado, ele já sabia que Jesus seria entregue pelos nossos pecados. Agora vem a pergunta da lição da escola sabatina: como Cristo poderia ter sido considerado morto desde a fundação do mundo? Essa pergunta está ligada com o primeiro texto que eu mencionei lá de Apocalipse e que nós vamos ler agora. Olha só: E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13, verso 8. Nessa passagem, a ideia crucial é que Cristo foi morto desde a fundação do mundo. Obviamente, devemos entender isso em um sentido simbólico. O livro do Apocalipse está cheio de símbolos, pois Cristo foi crucificado milhares de anos após a criação da terra. O que esse texto diz é que o plano da salvação foi estabelecido antes da criação do mundo e que a morte de Jesus, o Cordeiro de Deus, na cruz, seria central para ele, ou seja, seria central para o plano da salvação. E aí a lição pede para que nós leiamos mais um texto aqui.
Leia Tito capítulo 1, verso 2. Há quanto tempo o plano da salvação, que estava centralizado na morte de Cristo, tinha sido estabelecido? Vamos abrir então aqui as nossas Bíblias, Tito capítulo 1, verso 2. Olha só o que está escrito aqui. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. E vejam só a continuação. E, em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Bom, então Paulo está dizendo aqui que o plano da salvação foi estabelecido antes dos tempos eternos. A promessa foi feita antes dos tempos eternos. Olha só. E a lição continua trazendo o seguinte para nós. Agora nós vamos ler uma citação do livro O Desejado de Todas as Nações. O plano de nossa redenção não foi um pensamento posterior, formulado depois da queda de Adão. Foi um desdobramento dos princípios que desde os séculos da eternidade têm sido o fundamento do trono de Deus. Vejam só, querido irmão, querida irmã. Deus já sabia o que iria acontecer, mesmo antes de criar Adão, mesmo antes de criar Satanás, o originador ali de todo o mal, não é? Então, Deus já sabia. E o plano da salvação, ele foi estabelecido antes que o mundo fosse criado, antes que o ser humano fosse criado, porque Deus já sabia. E Deus, ele é tão bom que mesmo assim ele nos criou e ele proveu um meio para a nossa salvação. Vejam só. Agora, a lição continua dizendo o seguinte: esse plano foi revelado primeiro a Adão e Eva no Jardim do Éden, lá em Gênesis capítulo 3, verso 15 e também o verso 21, e tipificado em cada sacrifício de sangue ao longo do Antigo Testamento. Por exemplo, ao provar a fé de Abraão, Deus providenciou um carneiro para ser sacrificado no lugar de Isaque. Vocês lembram dessa história que está lá em Gênesis capítulo 22, do verso 11 até o 13 ali? Então, Deus tinha pedido para que Abraão sacrificasse Isaque, o filho da promessa. E aí, quando Abraão foi fazer isso, Deus parou ali o que estava acontecendo e providenciou um cordeiro. Esse cordeiro simbolizava Jesus, o Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo, como diz Apocalipse. A lição continua dizendo: essa substituição tipificou de forma ainda mais clara a natureza substitutiva do sacrifício expiatório de Cristo na cruz. Então vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, o sacrifício de Jesus na cruz, ele foi representado anos e anos, séculos e séculos, por aquele sacrifício de animal que era feito quando o cordeirinho era sacrificado no lugar do pecador. E aí a lição vai continuar dizendo o seguinte: assim a morte substitutiva de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como está escrito ali em João capítulo 1, 29, é central para todo o plano da salvação, simbolizada durante séculos por sacrifícios de animais. Vejam só então, hein? Aqueles sacrifícios que faziam ano após ano, dia após dia, lá no santuário do Antigo Testamento, eles simbolizavam o sacrifício de um Messias que viria. E quando Jesus veio e morreu por nós, esses sacrifícios perderam o seu sentido, porque eles apontavam justamente para a morte de Cristo. E quando Cristo morreu, você não precisava mais ficar sacrificando animais, não é? Então, que nós possamos nos lembrar disso. A lição vai finalizar aqui trazendo uma reflexão aqui para nós. Os sacrifícios de animais são cruéis e sangrentos. No entanto, por que é precisamente essa crueldade que nos ensina sobre a morte de Cristo em nosso lugar e o custo do pecado? Querido irmão, querida irmã, se o animalzinho lá sofria, e se nós olhamos para esse ritual e imaginamos que ele é cruel,
Quão cruel foi então com Cristo? Hein? Nós temos os relatos na Bíblia do que foi feito com Cristo. Cristo foi muito mais maltratado do que qualquer outro cordeirinho, não é? Porque o cordeirinho não era chicoteado, o cordeirinho não era humilhado, o cordeirinho não era agredido. E Cristo foi. Tudo isso aconteceu com ele. E quando nós vemos o horror de uma vítima inocente sangrando, nós conseguimos ver o horror que é o pecado, a consequência do pecado. A consequência do pecado, meu querido irmão, minha querida irmã, que muitas vezes a gente acaba achando gostoso de praticar, a consequência do pecado é a morte de Cristo. É tudo aquilo que aconteceu com ele. Pois ele veio para pagar pelos nossos pecados. Ele não morreu por conta do pecado que ele tinha cometido. Jesus nunca pecou, mas ele morreu para pagar a consequência do nosso pecado, para pagar o preço do nosso pecado. Então, quando a gente pensar que às vezes pecar é bom ou que dá prazer para nós, que nós possamos lembrar o quanto isso custou para o Filho de Deus e quão horrível foi a consequência de um pecado aparentemente inofensivo para a vida de Cristo. Que nós possamos nos lembrar disso, meu querido irmão, minha querida irmã. E que continuemos juntos aí ao longo dessa semana, não é? Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.